Então, meu querido, para de dar desculpa de que você não tem tempo para Deus, porque isso é uma aberração no mundo espiritual. Isso é inadequado. Porque se o mundo espiritual, nós estamos falando da eternidade, eu estou usando agora a desculpa de uma coisa que não é eterno, que não está ligada à eternidade, para me fugir da presença de quem é eterno. Então, toda vez que eu uso o tempo como desculpa, é como se eu estivesse negando a eternidade de Deus daquilo que Ele quer fazer para a minha vida. Aliás, daquilo que Ele já fez, porque Deus faz agora. Tudo que Deus faz é agora. Para Deus é o agora. Da eternidade para trás, para a gente poder entender, da eternidade para trás, para a eternidade futura, para Deus é tudo a mesma coisa, por isso um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Amém? Então, essa questão da limitação do tempo, que nos aflige, que nos atrapalha, às vezes, a ter comunhão com Deus, isso precisa ser vencido. Nós precisamos entender o seguinte, toda vez que Deus quer conversar comigo, eu tenho que falar o seguinte, bom, se Ele é eterno, e eu estou limitado pelo tempo, mas Ele está me chamando para conversar com Ele, então eu tenho que agora fazer como Ele, eu tenho que transcender o tempo para poder, na eternidade, conversar com o Pai. Nós não temos comunhão com Deus, porque a gente não sai do tempo finito que a gente vive e não transcende para estar com Ele na eternidade. Porque toda vez que Deus quer manifestar a vontade dEle para você, conversar com você, ouvir de você, poder passar para o seu coração algo daquilo que está queimando no coração dEle, você tem que ser liberto do seu tempo. Você tem que sair dessa jaula chamada tempo para poder entender o que Deus quer falar. E Ele vai falar com você sobre coisas eternas. Toda vez que Deus for falar com você, e você estiver ligado no tempo, você vai ter uma resistência, porque você vai falar para Deus, agora eu não posso. Ou Deus, eu gostaria muito de te atender, mas eu estou com um compromisso exatamente agora. Aí quando você fala um compromisso exatamente agora, é exatamente o que Deus faz. Porque para Ele tudo é agora. Então, se você foge da presença de Deus, porque se tem outra coisa agora, você está sendo incoerente com aquilo que Deus quer revelar a você pela eternidade. Você está me entendendo? Estou filosofando muito? Amém? Então, eu não posso usar da prisão do tempo que está à minha volta como desculpa para fugir da eternidade, porque o que eu mais preciso é transcender para essa eternidade, e a desculpa que eu dou é aquilo que me afasta dela. Então, Deus quer falar conosco, Deus quer manifestar a sua vontade, Deus quer que eu entenda que tudo aquilo que Jesus fez, faz e continuará fazendo, é o agora dele. Não pode ser simplesmente o meu passado e nem a expectativa do meu futuro. Pensa bem, se tudo que Deus fez na minha vida é algo passado, eu não estou vivendo com Ele a experiência daquilo que aconteceu. Pensa que, tipo, o dia que eu encontrei Jesus na minha vida, quantos anos isso foi atrás? No meu caso, nossa, faz muito tempo. No meu caso, faz uns 50 anos quase. Então, se eu for pensar que 50 anos atrás eu encontrei Jesus, e ficar pensando nesse passado, é como se eu não tivesse coisa para contar daquele tempo para cá, porque é o meu passado. Para Deus, 50 anos atrás, quando eu encontrei com Ele, e o que estou vivendo aqui, hoje, para Deus, é um agora. E que eu tenho que tomar posse disso. Então, se eu ficar só com as coisas do passado, é como se eu tivesse desligado um botãozinho, e quando precisar, eu vou ligo de novo e tenho outra experiência com Deus. Aí eu vou ligando e tendo experiência com Deus. Deus olha para tudo aquilo que eu vivi, desde a minha conversão até hoje, como um momento único com Ele. Então, se eu não faço isso, eu vou estar selecionando lembranças do que Deus fez. E Deus não quer que eu viva de lembranças, meu amado. Deus quer que eu viva do agora que Ele tem para mim. Percebe a diferença? Porque, de repente, eu estou pondo muito mais prioridade nas coisas temporais do que naquilo que me leva para a eternidade. E o que adianta eu ser o melhor patrão, o melhor funcionário, o cara exemplo, referência no mundo naquele assunto e tantas outras coisas, se eu estou vivendo uma coisa temporal e estou perdendo o privilégio da eternidade que Deus quer me revelar agora? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente fique bitolado naquilo que não era para a gente estar bitolado. Nosso Deus é um Deus de eternidade.
a eternidade vai além do nosso entendimento, mas Ele não quer que a gente viva de presente, passado, presente e futuro, porque isso limita as nossas experiências com Ele. Pensa, por exemplo, quando você ora pedindo alguma coisa para Deus. Aí eu te pergunto, você tem fé? Você fala, tenho. Mas quando você faz uma oração para Deus, nessa condição temporal nossa, como é que você ora? Você ora assim, Deus, cura o meu irmão fulano. O que você faz? Você projeta pela sua fé algo que Deus vai fazer aonde? No seu futuro. Não é verdade? Ninguém ora no sentido seguinte, Deus, opera o teu poder agora. Só que quando a gente ora assim, você quer que você abra o olho que a coisa já aconteceu, porque nosso agora é limitado pelo tempo, mas o agora de Deus não é. Agora, quando você ora crendo que Deus vai operar, independente que na sua cabeça, limitada pelo tempo, possa ser futuro, na cabeça de Deus, Deus está te respondendo agora, porque Ele é eterno. Então, quando você ora com a fé, convicção daquilo que Deus é, você vai orar sabendo que, se você abrir os olhos e a coisa não tiver acontecido ainda no seu tempo, no seu humano, Deus já operou aquele milagre na eternidade. Quando Moisés foi chamado por Deus para poder libertar o povo do Egito, você sabe disso, Deus chegou lá, falou com Moisés deu um punhado de desculpa, porque eu não sou, não consigo, arruma outro, e Deus foi, não, Moisés, é você mesmo, e era aquilo. Aí Moisés vira e pergunta para Deus, mas a hora que eu falar com o Faraó era o governador do maior país conhecido da época, mais poderoso, era a pessoa humana mais poderosa da face da terra daquela época, era o Faraó. Aí Moisés, um simples mortal, é chamado para Deus para enfrentar o cara mais poderoso de todo o mundo da época. Aí Moisés fala assim, quem que eu vou falar? Eu vou falar para o Faraó, quem me mandou aqui? Deus responde para ele assim, fala que é o Deus, eu sou. Então preste atenção nisso, meu querido. Na cabeça de Deus, quando ele falava que era Deus, eu sou, ele não falou que era o Deus, eu era, e nem o Deus, eu serei. Era o Deus, eu sou, porque o momento de Deus é agora. Quando a gente entende que nós servimos o Deus que eu sou, eu entendo então que por Ele ser agora, eu tenho toda a condição de estar na presença desse Deus que é eterno, então Ele é agora, e entender que todas as coisas vão acontecer na eternidade. Então, quando eu oro para Deus pedindo alguma coisa, eu entendo que a eternidade está trabalhando aquilo para que, de alguma forma, a minha temporalidade aqui possa perceber. Mas o que Deus está fazendo, Ele está fazendo na eternidade. Amém? Então, a minha oração não tem que ser uma oração prevendo o futuro. A minha oração não pode ser uma oração tipo, já que aconteceu no passado, Deus faz de novo. Não, minha oração tem que ser uma oração baseada no Deus eu sou, que é eterno, que não tem futuro, que não tem passado, e que vai fazer agora. Isso muda a minha realidade. Isso muda a minha vida. Isso muda a nossa forma de viver o Evangelho de Jesus. Então, o nosso tempo é agora. O nosso tempo, o que Deus tem para nós, é agora. Porque se Ele é o Deus, eu sou, Ele é sempre. Ele não é para frente nem para trás, Ele é sempre. Então, agora imagina que Deus está me chamando. Deus está te chamando. Então, Ele quer ter um momento com você, agora, não é amanhã. Então, quando Deus te chama, você fala assim, Deus, agora eu não posso, amanhã eu converso com você, você estabelecendo que Deus é um Deus de futuro. E isso não é verdade, porque Deus é eterno. Então, quando Deus quer falar com você, Ele não está marcando um apontamento para o seu futuro, mas Ele está marcando um compromisso para você agora. Então, se eu entender isso, então Ele quer ter um momento comigo agora. Então, se eu virar para Ele, que quer falar comigo agora, e falar para Ele que eu não tenho tempo, Ele vai falar o que para mim? Ele vai assim, meu filho, tempo é uma coisa muito mais sua do que minha. Eu sou eterno, então é agora que eu quero falar com você. Entende essa lance? Porque toda vez que eu marco compromisso com Deus para o futuro, eu perco todo o entendimento da experiência que Deus quer que eu viva agora. Então, nós precisamos parar com isso. Então, eu tenho que entender que tudo que aconteceu no mundo espiritual faz parte do agora de Deus.
A redenção que Deus trabalhou em Jesus para que você pudesse ser salvo, faz parte do agora. A cruz de Cristo faz parte do agora. A glorificação lá na frente, que a gente pensa, não, eu vou, que um dia Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para nós, para entendermos o que está acontecendo. Mas para Jesus, a volta dele é agora. Então, essas coisas realizadas por Deus não têm efeito no passado e nem vão ter efeito no futuro. Seus efeitos são sempre agora. Então, querido, o Deus eu sou continua sendo eu sou. Porque a eternidade de Deus transcende todo o tempo humano que nos limita, e que nos segura e que nos aperta. Então, não tenha uma fé imatura diante de Deus, esperando aquilo que Deus pode fazer para você no seu futuro. Seja maduro para entender que, ao orar diante de Deus, Deus está sempre disposto a fazer por você agora. Ele quer te ensinar agora. Ele quer que você tenha consciência da grandeza do reino dele agora. Ele quer que você tenha experiências agora. Porque toda vez que eu faço algo com Deus, deixando para frente, eu estou empurrando aquilo que não pode ser empurrado. Eu estou adiando aquilo que não pode ser adiado. E quem toma prejuízo com tudo isso somos nós mesmos. Então, se Deus é o Deus eu sou, sem passado, sem futuro, todas as respostas das nossas orações, todos os nossos clamores, todas as nossas ansiedades estão prontas para serem resolvidas por Deus agora. Me falta fé para poder enxergar isso. Então, fé, eu tenho essa convicção. Eu saber que mesmo o tempo sendo uma coisa humana, e eu estar dentro disso, eu não tenho jeito de aumentar as horas do dia. Vai ficar de noite, vai virar de dia, 24 e 24 horas, essas coisas se repetem. Mas eu posso viver a minha vida espiritual, transcender nesse tempo, como Deus transcende na sua própria eternidade. Então, bem-aventurados são aqueles que deixam de ser limitados pelo tempo e começam a desfrutar da eternidade de Deus. Isso é ser bem-aventurado. Presta atenção, meu querido. Enquanto o tempo gera em nós ansiedade, a eternidade gera em nós fé. Enquanto o tempo nos aflige, porque, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer amanhã? Sabe aquela aflição? Ou amanhã é segunda-feira, começa tudo de novo. A gente começa a ficar aflito só de pensar que vai começar uma semana. Então, enquanto o tempo nos aflige, a eternidade nos afaga, nos consola, nos acaricia. Enquanto o tempo nos irrita, nos limita, a eternidade nos liberta. Enquanto o tempo se torna a nossa desculpa, a eternidade se torna a nossa convicção. Enquanto o tempo revela a minha realidade, a eternidade me revela o Deus eu sou. Então, o que a gente tem escolhido? O tempo ou a eternidade? O que é mais importante para o meu dia a dia? As 24 horas que vão passar e vão se repetir 365 vezes por ano, ou a eternidade de Deus que já me ensina desde o momento que eu conheci a Cristo e recebi Ele no meu coração e quero viver essa eternidade com Ele? O que tem sido a minha vida? Um passar de dias, um trailer da eternidade. Enquanto o tempo trabalha contra mim, contra você, deixa eu te falar uma coisa aqui, a eternidade trabalha ao seu favor. Então, para de colocar Deus na sua agenda de amanhã e viva o agora que Ele quer para você. Para de olhar na sua agenda quais são os buracos prováveis que possa ter, para falar assim, não, então, nesse momento aqui, eu chamo Deus. Deus está com você agora, Ele quer conversar com você agora, Ele quer te revelar o amor dEle agora, Ele quer surpreender você agora, Ele quer te ensinar agora, Ele quer te levar a experiências tremendas com Ele agora. Não agenda Deus, porque Deus não é limitado pelo tempo. Não coloca Deus dentro de uma agenda sem vergonha como são as nossas. Porque Deus é eterno, Deus transcende esse tempo, Deus quer conversar conosco agora. Então, não use o tempo como motivo para deixar de curtir a eternidade daquilo que Deus quer revelar a você agora. Não use o tempo para que ele se torne mais poderoso, mais importante e com mais,
aparência do que a própria eternidade de Deus. Porque na glória, você sabe, a Bíblia fala sempre sobre isso, na glória com Deus, nós não vamos viver um dia atrás do outro, porque não vai ter tempo no céu, porque Deus é eterno. Então, não deixe que o tempo te limite, te mate, te afaste de tudo aquilo maravilhoso que Deus tem para você agora. Então, eu quero deixar essa palavra com você, por mais filosófica que ela possa ter sido, eu tenho certeza que você entendeu o que eu quero dizer. Então, não viva Deus dentro da sua agenda. Saia da sua agenda e viva Deus, porque Ele é eterno. Amém? Feche seus olhos, queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, quero te agradecer, porque o Senhor é eterno. Pai, na sua eternidade, o Senhor não fez, o Senhor faz. Porque tudo que o Senhor fez, ó Deus, faz parte do teu agora. E Deus, eu quero orar para que nós também possamos curtir o agora do Senhor. Ô Pai, nós não queremos estar empurrando o Senhor para uma agenda lotada de coisas, e tantas vezes coisas improdutivas que nós mesmos criamos para nós. Mas nós queremos, ó Deus, que o Senhor seja muito além do que a agenda tem nos limitado. Nós queremos viver a eternidade do Senhor, Pai, agora. Então nós queremos transcender as nossas agendas, os nossos compromissos, para viver, ó Deus, o agora do Senhor, em todo o tempo para a gente. A eternidade e o tempo são coisas distintas, ó Deus, mas como ainda somos limitados pelo tempo, permita que a gente possa transcender esse tempo e tirar proveito e lições da eternidade que o Senhor já tem nos ensinado. Pai, que a gente possa superar as barreiras do tempo e desfrutar das maravilhas da eternidade, ainda nesse mundo limitado pelo tempo. Ensina-nos, ó Deus, a te buscar cada vez mais. É a nossa oração. Ensina-nos a estar na tua presença, independente daquilo que temos que fazer. Pai, porque a minha agenda, eu não preciso ficar longe do Senhor para cumpri-la. Isso é uma ilusão. Muito melhor eu poder estar vivendo o agora contigo e superando as coisas que estão na minha agenda, porque eu estou na tua presença. Sê comigo, me ajuda a fazer isso. Sê com meus irmãos, ajuda, Pai, cada um deles, para que a gente possa, ainda limitado pelo tempo, desfrutar da eternidade contigo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Guarda isso, medita sobre isso, e não use o tempo como desculpa para a sua comunhão com o Pai. Em nome de Jesus.